A gente tem visto aqui em detalhes o quanto um sistema de nutrição eficiente pode contribuir também no detalhe para a saúde, para o desenvolvimento, o crescimento das nossas plantas. Eu tenho tratado basicamente de Anthuriums, mas esse conceito, essa ideia se replica aí para muitos outros gêneros, principalmente essas folhagens pertencentes a regiões de subbosque, de florestas úmidas, climas tropicais. Este vídeo aqui é meio que uma extensão deste episódio aqui. Se você perdeu, dá um clique aqui, ó, ou na descrição do vídeo, que aí vocês vão poder acompanhar todo esse detalhamento que eu tenho trazido sobre sistema de nutrição. A premissa é que nós, colecionadores de aráceas, principalmente de Anthuriums, a gente tem adotado cada vez mais aí um substrato inerte, mais inerte do que com matérias decompostas. Então a gente está falando de casca de arroz carbonizada, perlita, carvão, por vezes os componentes que compõem uma serrapilheira, que são partículas, pedaços de madeiras, folhas, em estágios iniciais de decomposição. Dá para falar também de argila expandida, vermiculita, turfa de esfagno, chips de coco, casca de pinus miúda, e assim a gente tem uma quantidade bastante variada de opções para a preparação de um substrato mais inerte, aerado, leve, poroso. E assim o que acontece? Esses substratos, eles não são enriquecidos com as substâncias, os componentes no estágio já apropriado para que as plantas absorvam imediatamente, logo que encontram, logo que elas procuram a partir das raízes, a partir da absorção por meio dos cloroplastos e já absorvam diretamente. Então a gente tem adotado um sistema de nutrição mais periódico. De 1 a 3 meses eu pego aqui os nutrientes, os componentes que eu tenho utilizado e que eu apresentei no episódio inicial, como o COT, pode ser um 10-10-10, pode ser exatamente o que eu estou utilizando, misturado com bocashi, que vai ajudar a desenvolver os micronutrientes, e adubação foliar Monstera Lab, que já vem aqui com macro e micronutrientes, bocashi, são 15 matérias-primas envolvidas aqui, de absorção bastante rápida, organomineral. Então a plantinha aqui, ela absorve de 2 a 4 horas. Isso se você aplicar nos períodos mais frescos do dia, porque os estômatos estão abertos e receptivos para este tipo de absorção mais rápida. Em produtos como esse, a gente já tem aqui os componentes, os compostos químicos, já no estágio, no formato ideal para a absorção. E são eles, basicamente, com base relativa aqui em Monstera Lab, que a gente vai entender mais um pouquinho. A gente vai tratar hoje então dos macronutrientes, dos micronutrientes, e eu vou citar aqui quais são os principais deles e quais são os benefícios, quais são as influências específicas que essa nutrição macro e micro, componente a componente, propiciam aqui para as plantas. De uma maneira bastante geral, a gente pode dizer que os macronutrientes, eles precisam constar para as plantas em mais abundância, e os micronutrientes em menos quantidade. Porém, macro e micro são fundamentais aí para a completude aí no sistema de nutrição, para que a planta possa desenvolver todas as diversas funções, programações metabólicas, produções, desenvolvimentos, sendo macro e micro trabalhando aí em complementariedade, a influência da luz sintética eficiente ou do sol, ativando aqui os fotossensores, que são proteínas, a água para hidratação, a fotossíntese para a produção da energia da planta e a troca gasosa, e tudo isso meio que acontecendo ao mesmo tempo, numa agenda que a gente chama de ritmo circadiano, que é em 24 horas aí todas as tarefas que as plantas precisam cumprir, sentem a necessidade de cumprir. E como eu venho trazendo aí nos episódios, se a gente entrega os fatores climáticos ideais, mais a entrada aí de um sistema de nutrição eficiente, ela pode se movimentar e encontrar esses recursos
puxar para si, para que todas as tarefas aí sejam cumpridas com a máxima eficiência. Quanto mais a gente entrega de clima eficiente e nutrição eficiente, mais ela vai ficar feliz e mais ela vai cumprir seus papéis consigo para o seu crescimento, desenvolvimento, enflorescimento, fortalecimento das raízes, dos caules, crescimento radicular e assim por diante. Agora então, em mais detalhes, a gente vai rever aí o clássico NPK, que é de um conhecimento mais geral, mais popular, e vai destrinchar aqui outros macronutrientes e também alguns micronutrientes mais essenciais aí para a gente ter conhecimento, a você que quer entrar nesse nível de detalhe, tá legal? Lembrando que numa composição aqui como do Monstera Lab, a gente vai ter praticamente aqui todos desses carinhas, tá? Que são os essenciais para o episódio, começando então pelo N, o nitrogênio. Ele é um recurso importante aí, um macronutriente que vai colaborar para o crescimento vegetativo da planta. Cresce caule, pecíolo, folha, pedúnculos, aqui no caso dos anthuriums. É importante para a síntese de clorofila. O nitrogênio ajuda aí para a própria produção de clorofila e é muito importante também para a produção do ATP, trifosfato de adenosina. É um composto importante que está associado à energia da própria planta. O P do NPK, que é o fósforo. Ele é um carinha aí fundamental, mais importante ainda, para o crescimento radicular, o desenvolvimento das raízes, para a produção de flores, inflorescências, contribui diretamente também para a formação, a boa formação dos frutos, e o fósforo ajuda a produzir também os ácidos nucleicos e os fosfolipídios. Resumidamente, esses dois carinhas de nomes difíceis, eles estão atuando lá a nível celular, em relações físicas ou químicas, genéticas, colaborando lá para a síntese de proteína, produção de proteína, transferência de códigos genéticos da planta, fortalecimento da estrutura celular e transporte aí de compostos, substâncias. Detalhezinhos aí, mas o fósforo também promove aí a produção de ácidos nucleicos e fosfolipídios que têm as funções genéticas, físicas e químicas dentro aí de cada célula da planta. O K do NPK, potássio, ele tem uma série aí de funções importantes. Ele ajuda a fazer a transmissão, a transferência da água por toda a planta, água e nutrientes, colabora aí para o sistema de abertura e fechamento dos estômatos. Muito importante essa relação física de abertura e fechamento, porque as nossas plantas, em dias muito quentes, se elas ficarem com os estômatos abertos, elas vão desidratar demais e os estômatos estão aí para proteção, para esse fechamento. E quando está mais fresco, elas abrem, por isso eu falo aí, tanto para a gente borrifar em períodos mais frescos do dia, a adubação foliar. O potássio ainda contribui para a resistência da planta, para a produção de proteínas e tem um papel muito importante aí para a produção dos frutos e das sementes, tá? Falamos então deste triozinho NPK, conhecido aí pela maioria de nós, colecionadores ou não. Só que existem também outros macronutrientes bastante influentes e, por exemplo, aqui no Monstera Lab, a gente tem na composição. O NPK, de certa forma, é a base fundamental aí do sistema, da sistemática de nutrição, mas aí a gente vai descobrindo que existem outros carinhas bastante importantes, bastante influentes, que são macronutrientes e que vale a pena a gente aqui conhecer um pouquinho mais. Eles não são tão comercializados, não estão tão claramente impressos em rótulos aí dos nossos fertilizantes, adubos mais regulares. Então bora lá. O cálcio, ele tem um papel fundamental aí para fortalecer as paredes celulares. Diferente das nossas células, as plantas elas têm uma parede celular que inclusive dá essa característica mais rígida, tá? Tudo isso que a gente vê de rigidez em planta é basicamente efeito das paredes celulares. E as partes moles, líquidas,
sensíveis, elas ficam protegidas dentro dessa parede celular que é rígida. E a gente não, as nossas células, elas não têm essa parede mais rígida. E o cálcio está aí, atuando diretamente nesse esqueletinho exterior a cada uma dessas células. E assim as plantas, elas têm esse jeitão mais durinho. O cálcio contribui diretamente também para a divisão celular. Consequentemente, a gente pode imaginar que ela também contribui para o crescimento. As plantas crescem a partir de multiplicação, divisão celular. Ela vai produzindo mais célula e ela vai crescendo a nível microscópico, tá? O cálcio, que é um outro macronutriente e relativamente desconhecido, ajuda também para o crescimento das raízes, regula o transporte de substâncias dentro da planta e colabora aí para a produção de certas enzimas. Um outro macronutriente não tão conhecido assim, não tão comercial, magnésio. Ele tem um papel aí interessante porque é um componente essencial da própria clorofila, ou seja, magnésio tem uma atuação forte na própria produção de clorofila. Vai ajudar então no processo de fotossíntese e também contribui para a produção do ATP, trifosfato de adenosina, como eu comentei ao falar do próprio nitrogênio, o N do NPK. E um último macronutriente não tão comercial, não fazendo parte do trio NPK, é o enxofre. Ele também tem uma função importante na produção de proteínas e, algo curioso, ele vai contribuir diretamente para as questões de aroma, gosto, cheiro dos frutos, das flores. Então, por exemplo, a gente vê aí Anthurium magnificum e algumas outras espécies de Anthuriums que liberam um odor, uma fragrância interessante, normalmente puxando mais para adocicado, às vezes cítrico. O enxofre, o S, ele está lá contribuindo em algum nível neste aroma, quando também não contribui para o sabor das frutas. Esses foram então os macronutrientes mais importantes, os mais comerciais e fundamentais NPK, e depois cálcio, magnésio e enxofre, cada um com as suas particularidades e funções perante a planta, e muitos deles aí assumindo funções cruzadas aí e complementares. Bora agora falar de alguns micronutrientes, que é um universo mais específico, que supostamente a planta precisa em menos quantidade, numa dose menor, porém quando você entrega, a partir, por exemplo, aqui do meu cultivo Bokashi, a gente tem aí boas revelações, não só do Bokashi, como também neste carinha aqui, Monstera Lab, que é enriquecido aqui com a micronutrição. O primeiro carinha que eu vou trazer aqui é o ferro. O micronutriente ferro ajuda para a produção de clorofila, está lá trabalhando em parceria com o nitrogênio, por exemplo, e participa também ativamente para ajudar a respiração das plantas, respiração celular. Segundo micronutriente interessante, lembra que a fotossíntese é basicamente a troca gasosa? A planta absorve gás carbônico e água, faz uma mexida com as moléculas de gás carbônico e água, gerando glicose para si e liberando, jogando para a atmosfera oxigênio. O manganês vai contribuir diretamente nessas funções, nessa parte aqui onde a planta pega as moléculas de água e gás carbônico, quebra essas moléculas para transformar em glicose para si e para liberação de oxigênio. Micronutriente zinco, ele atua fortemente aí no metabolismo da planta, ajudando na produção do hormônio de crescimento da própria planta, na produção de raízes, na formação de clorofila também, mais um carinho aí nesse papel de produção de clorofila, e por fim, no crescimento, no desenvolvimento de raízes também. Está aí atuando em concomitância com outros parceiros macronutrientes, como no caso aí o fósforo. Micronutriente cobre. Além desse carinha aí ajudar também na síntese de clorofila, contribuindo principalmente na produção de carboidratos para a planta, ela também produz a lignina,
que é um composto aí que vai atuar diretamente para fortalecer a parede celular. Será que é por isso que o pessoal joga cobre para proteção? Talvez, né? Talvez tenha essa relação também. Se alguém souber aí, dá o toque. Mas o cobre tem essas funções e aspectos específicos da produção de clorofila e na produção da lignina. Molibdênio, ele é um micronutriente interessante que atua para favorecer um macronutriente, o nitrogênio. O nitrogênio do ar, ele está num formato aí não absorvível pelas nossas plantas. As plantas vão conseguir absorver a partir da atuação de bactérias e o molibdênio é essencial para que a bactéria consiga transformar o nitrogênio do ar num nitrogênio absorvível pelas plantas, tá? Boro é um micronutriente aí importantíssimo para a estruturação e fortalecimento das paredes celulares. Vejam só quantos nutrientes aí atuam nesse aspecto. Quanto mais fortalecidos estão as paredes celulares, supostamente mais firme, mais viva, mais vigorosa estarão as nossas plantas. Em termos práticos, embora esses efeitos sejam microscópicos, célula por célula, para nós colecionadores, para nós seres humanos, a gente vê o acabamento final. Então, quanto mais a gente tem esses recursos que contribuem para a estruturação da parede celular, mais beleza supostamente a gente verá. O boro também contribui para a divisão celular, consequentemente crescimento da planta, e ajuda aí como um catalisador, vamos dizer assim, para que as plantas consigam absorver outros nutrientes. Algo como eu falei da relação do molibdênio com o nitrogênio do ar. Nem sempre os compostos, os nutrientes, eles já estão no estado que a planta consegue absorver. E o micronutriente boro contribui, assume também este papel de facilitador aí para a absorção dos nutrientes. E assim, neste episódio, a gente percorreu pelos macronutrientes essenciais que transpõem aí os comerciais NPK e a gente trouxe aí alguns dos principais micronutrientes que vão ajudar direta ou indiretamente as realizações, as funções, o trabalho todo, a agenda que as plantas têm para o seu próprio desenvolvimento. A gente não citou aqui micronutrição e nutrientes para a produção de frutos, tá? A gente está falando basicamente para o crescimento, para o desenvolvimento das nossas próprias plantas. É claro que essas informações são muito técnicas, não necessariamente você, nem eu, a gente precisa decorar a função de cada um dos macronutrientes, dos micronutrientes, mas o que é importante a gente ter aqui como referência ou não, vai depender aí do que você quer entregar para suas plantas, é que macronutrientes vão além dos comerciais NPK. A gente tem aí o cálcio, o magnésio, o enxofre, com funções bastante específicas e importantes, tidos como macronutrientes, e a gente tem aí quase que uma dezena de micronutrientes também importantes que vão complementar funções, são facilitadores, são catalisadores aí mais acelerados, mais otimizados, mais dinâmicos e fluidos. É basicamente assim que eu traduziria um pouco da pesquisa que eu tenho feito sobre macronutrientes, micronutrientes, a relação entre eles e os efeitos práticos aqui que vocês têm acompanhado há alguns meses já, quando eu compus o meu sistema de nutrição. E é nessa relação ampla até de microclima ideal com sistema de nutrição ideal que a gente vai ter aí uma matiz de possibilidades de cultivo. Aqui é apenas um dos referenciais. Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos por Fly. Valeu, meus queridos colecionadores!